Porque todo mundo quer gravar vídeos, mas tem muito receio de fazer isso. E eu vou tomar esse café conversando um pouco mais sobre isso e sobre como é interessante esse paradoxo, né? Que todo mundo quer fazer vídeo, todo mundo quer conseguir audiência, falar com a pessoa através da câmera, só que muitas têm dificuldade de fazer isso, de começar a gravar esses vídeos. Então, existe muita gente querendo, só que pouca gente fazendo. E nesse meio do caminho existem algumas dificuldades que podem estar mais claras para alguns do que outros de como se levar isso em consideração, tá? E aí eu identifiquei principais três motivos para isso acontecer, tá? Então, esses três motivos são principalmente, tá? As pessoas não sabem o que dizer, as pessoas não sabem gravar ou elas não conseguem fazer. Então, até esses três tópicos assim, o primeiro deles é problema de clareza, né? De não saber o que falar, não saber o que comunicar. Clareza é o principal tópico. Segundo é a questão técnica. A pessoa às vezes sabe o que falar, só que ela não consegue, né, ter habilidade para conseguir fazer essa gravação desse conteúdo. E terceiro é mais emocional. A pessoa às vezes quer muito, só que emocionalmente ela não está confiante com as crenças corretas para isso, né? E aí eu vou passar um guia aqui de como dá para trabalhar esses três pontos em simultâneo, enquanto eu faço o trabalho de justamente me desafiar aqui fazendo um café enquanto gravo este vídeo, tá? Então o primeiro ponto é o problema de clareza e para ter clareza, obviamente eu preciso ter reflexão sobre o que eu quero passar e o que eu quero transmitir. Então essa clareza, ela envolve principalmente uma coisa interessante de clareza, tá? Quanto mais eu abro a minha visão sobre coisas profundas que eu posso falar, sobre temas da minha vida, etc., mais confuso eu fico. Quanto mais eu isolo alguma situação, eu consigo ser mais criativo a partir dela. Então, por exemplo, este objeto aqui, né, uma ampulheta. Se eu falar sobre muitas coisas do mundo, eu posso ficar confuso. Se eu isolar esse termo, esse conceito de uma ampulheta, eu consigo construir algo mais específico e mais trabalhado sobre um item. Então, o primeiro passo para conseguir resolver o problema de clareza é isolar algumas coisas da tua vida que tu conseguiria falar com uma certa tranquilidade, né? Então a gente pode falar, por exemplo, sobre, sei lá, se for para ti, filhos, ou para mim, café, ou o tema ampulheta. A partir disso eu consigo desenvolver. Ou a habilidade de escrita. Por exemplo, escrita, tá? Eu vou pegar esse tema. A partir desse ponto focal que eu isolei, que é a habilidade de escrita, aí, a partir daí, eu consigo desenvolver com mais clareza, mais tranquilidade, sem ficar com aquela sobrecarga mental de, meu Deus, eu tenho que ser criativo, eu tenho que pensar em milhões de coisas, milhões de ideias ao mesmo tempo. Então, esse é um dos pontos, eu isolo para depois conseguir aprofundar. E eu posso isolar vários termos da minha vida, como a parte de café, desinibição, oratória, gravar vídeos aqui como esse. Então eu posso isolar vários assuntos, mas eu tenho que deixar eles uh, possíveis o suficiente de serem trabalhados. Então esse é o primeiro tópico, o primeiro ponto, tá? Depois disso, eu vou ter que, até uma técnica que eu desenvolvi que facilita um pouco, é elaborar um roteiro de 3 tópicos. Não é um roteiro de vídeo, aquele que é extremamente gigante, que eu tenho que falar um monte de coisa decorada, ler um teleprompter, e esse roteiro de 3 tópicos é justamente isso que eu tô até vendo aqui, olhando para o lado, porque me deixa mais tranquilo de saber que eu tenho 3 pontos para falar e eu consigo falar sobre eles com uma certa naturalidade, porque a maioria dos conceitos tu já conhece, eu já conheço, e assim, do que a gente quer falar, né? E só falta a gente pegar a palavra, o gatilho que vai nos lembrar desse conceito. Então eu não preciso ter um vídeo roteirizado do início ao fim, a todo momento que eu vou gravar. Eu preciso ter um roteiro de 3 tópicos desse material. E depois aqui, o que eu posso fazer para gerar essa clareza de como falar em frente à câmera? Eu gravo os 3 tópicos, posso gravar um, daí eu dou uma paradinha, olho para o lado, penso um pouco mais, respiro, gravo o segundo e depois o terceiro tópico desse tópico de 3 aí e consigo ter um vídeo muito legal, mais extenso. E aí depois eu abro o CapCut da vida e corto esses espaços entre eles e aí fica um vídeo de 3 tópicos mais profundos que eu consigo falar sobre com tranquilidade e aí fica, né, fluido o vídeo. Então, primeiro ponto, isolar um assunto específico ou os assuntos específicos que tu gostaria de falar, bem específico mesmo, porque isso deixa mais fácil, né?
Então, sei lá, se eu for falar de iluminação para vídeos, ou praticidade, produtividade, como escrever, etc., eu isolo isso. Depois eu faço uma lista de 3 tópicos e depois eu gravo corrido e corto as partes ali que eu preciso que ficaram de pensamento, de pensando assim, olhando para cima, sem muito conteúdo, tá? Então, parte de clareza, espero que esteja pré-resolvido de como fazer essa parte. Segundo tópico é a parte técnica, é a parte de como se gravar de fato, como pensar na estrutura de iluminação, de comunicação, etc, etc. Então, para essa parte tem outros pontos aqui, que é gravar um vídeo corrido, sem pressão, porque isso vai tornar mais natural essa produção do conteúdo. Eu não preciso estar me julgando de, pô, mas será que isso aqui tá legal? Será que eu falei a palavra certa? Será? Não, grava um take, um vídeo corrido e depois, se tu precisar, vai lá e edita e corta as partes que ficou pensando ou errou. Então, facilita um pouco mais, deixa mais leve essa produção de vídeo, tá? Agora meu café tá quase pronto aqui. Pera aí. Só mais uma. Aqui, tá? Então, gravo um vídeo corrido, sem pressão, e faço os cortes depois na pausa, né, nessas falas, para não ser aquele negócio de ter que gravar perfeito, né? Não é ter que gravar perfeito, é conseguir fazer até o final o vídeo e ir melhorando ao longo do processo. Outra coisa, formas de posicionar a câmera e como pensar no áudio, essa parte mais técnica, né? Tem 3 formatos principalmente. Um deles é o que eu estou usando agora, que é através de um tripé ou um suporte, né? Eu posso deixar a câmera posicionada em um lugar, falando, depois vou cortando e fazendo a edição desse material. Então, tem o suporte ou o tripé, tem gravar com o vídeo na mão, geralmente é mais comum para stories, tá? E é um pouco mais desafiador porque eu tenho que fazer 2 trabalhos, o de gravar e o de falar com a câmera. Isso sobrecarrega muita gente e às vezes a pessoa não consegue gravar e não sabe muito bem por quê. Então tá aí um dos motivos de não conseguir se gravar, é porque sobrecarrega a postura de fazer o vídeo se eu for fazer a gravação e falar com a câmera ao mesmo tempo. Eu tenho que operar 2 coisas simultâneas. Então esse formato é o mais tranquilo. Bota num tripé, bota num suporte, apoia em alguma coisa e consegue falar com a câmera, tá? Tem tripé aí muito em conta, até posso deixar alguns links aqui do que eu uso também de tripé, tanto de mesa, que é esse daqui, tanto um que eu posso deixar no chão, assim, mais alto. E sobre o microfone, tem 2 que eu recomendo, os 2 eu já usei bastante, muito mesmo. Um deles é o Lanze J12, que ele já dá um áudio muito legal, assim, para vídeos. Esqueci de comer aqui, mas já dá um áudio muito legal para vídeos. E o outro é esse aqui, é um lançamento da Holyland, é o Lark A1. Ele é fantástico também, é fenomenal, sabe? Assim, eu tô apaixonado por esse fone, esse microfone. E os 2 servem muito bem. O Lanze ele tá numa média de 250, 300 reais, e esse aqui ele tá na média de 550, 600 reais para poder adquirir. E ele, inclusive, ele vem, o que eu comprei vem nesse estojinho aqui, que ele vem com 2, né? 2 adaptadores. Então dá para gravar podcast, dá para gravar entrevistas com 2 pessoas de forma mais tranquila. Tá? Então, esses conceitos sobre a parte técnica foram sanados, tá? E aqui o problema emocional de não conseguir gravar, de se sentir muito pressionado, de não ter essa, né, não conseguir começar a fazer. E aí tem um conselho, não são 3 tópicos agora, é um tópico mais importante de todos, que eu aprendi muito com a minha namorada, inclusive, que é sobre a exposição progressiva ao desafio. Tá? A exposição progressiva ao desafio não quer dizer que o primeiro vídeo que tu tem que gravar ele tem que ficar perfeito, ou tem que ser com uma iluminação, ou tem que fazer chover. Não, os primeiros eles têm que ser o mais possíveis para ti, que tornem uma escadinha entre onde tu tá agora de habilidade de gravar vídeos e onde tu procura chegar com essa habilidade de gravar vídeos. E isso vai ser um meio caminho. Então, antes de gravar um vídeo, talvez eu possa gravar um áudio, né? Eu posso começar a postar foto com escritas. Eu acho que é até um ótimo caminho, tá? Para desenvolver a habilidade de clareza de comunicação, eu posso começar a postar foto e escrever as coisas que eu penso ali. Com o tempo, vai te dar vontade de gravar um vídeo, né, falando sobre o que está escrevendo. Com o tempo, vai dar vontade de preparar um momento como esse, botar uma câmera e gravar algo mais profundo sobre isso. E aí, com o tempo, vai se tornando algo mais natural.
E isso é exposição progressiva ao desafio. Não é querer começar fazendo o melhor vídeo do mundo ou, não, esse vídeo aqui eu vou fazer pra estourar. Eu acho que não é bem por aí. A gente tem que ir praticando e se experimentando. Pra mim, inclusive, esse vídeo aqui é muito disso. É a primeira vez que eu faço simultaneamente um café e tento comer enquanto gravo um vídeo, mas pra deixar mais natural e não ficar aquele meio forçado, assim, de, pô, agora vamos parar para gravar o vídeo. Acho que não é bem a ideia do que eu gostaria de transmitir, tá? Então, são esses conceitos sobre como gravar vídeos e como romper as principais barreiras, que é clareza do que falar, então isole os assuntos e discorra a partir deles, e o tempo vai te dar cada vez mais clareza. Segundo, a parte técnica, então não se preocupe tanto em fazer algo mirabolante, tem um tripé, né? Iluminação pode usar do sol, por exemplo, aqui eu tenho uma janela, essa do lado aqui que é do escritório e uma aqui do lado que é também esses luz de LED aqui, ó, que não é difícil de encontrar, aqueles ring light que o pessoal chama, encontra. Não precisa, se tivesse, ó, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos ver se não vai estragar nada. Aqui, ó. Seria essa iluminação. Não tem muito problema de gravar assim, obviamente, dá para aproveitar melhor a janela, ou, obviamente, dá para ativar a iluminação e ficar um pouco mais legal. Não é uma iluminação muito profissional que eu tenho aqui, mas já funciona, já me ajuda a ter uma clareza melhor de imagem ali, de comunicação em vídeo também. Eu espero sinceramente que te ajude de alguma forma a superar alguns desses 3 desafios, que são os que mais travam as pessoas de gravar vídeos. Então, um abraço, um beijo, até mais, até o próximo vídeo.